Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos aqui no Iniciando com o Lingo, examinando o relatório de solução e dual price. Então, temos aqui o nosso modelo. Quando nós solucionamos, temos a informação do dual price em relação às nossas equações matemáticas. Aqui são as linhas, então temos a primeira, que é justamente a função objetivo, e depois as nossas três restrições. E temos o valor aqui do all price de 25, 0 e 75. Então, qual a interpretação nós podemos ter aqui desse valor de 25? Se nós pudermos aumentar em 1 o valor direito dessa restrição, ou seja, aqui onde nós temos o valor de 100, ou seja, passar de 100 para 101, nós vamos ter um aumento na nossa função objetivo de 25 unidades. Então, eu estou falando o seguinte, se nós aumentarmos aqui do standard para 101, nossa função objetivo vai para o valor de 14.525. Vamos fazer aqui o teste, então. Eu vou alterar para 101, vou solucionar e olha aqui a função, o valor da nossa função objetivo, 14.525. Então, eu vou voltar aqui para o anterior, vou solucionar novamente e temos aqui o valor de 0. Por que nós temos esse valor de 0? Porque nessa equação, nós já temos uma folga de 90 computadores. Ou seja, eu já tenho computadores aqui dessa restrição que eu poderia construir a mais. Por quê? Porque nós produzimos somente 30 computadores turbo. Logo, nós temos uma folga de 90. Então, se eu aumentasse uma unidade aqui, eu teria 91 computadores sem utilizar. Observe que nas duas equações que eu tenho um valor positivo aqui, das nossas restrições, eu justamente não tenho folga nem excesso. Então, eu estou no limite dessas restrições. Dos 100 computadores, eu já utilizei os 100. Aqui, das 160 horas, eu já utilizei as 160. Então, nessa daqui, que eu tenho uma folga, colocar uma unidade a mais não vai me trazer nenhum benefício. E temos, por fim, aqui a última restrição, que ela não tem uma folga, logo tem um dual price de 75. Então, se eu aumentar aqui para 161, a nossa função objetivo vai para o valor de 14.575. Vamos fazer aqui a simulação. Vou alterar para 161 para a gente conferir. Vou solucionar e observe que o nosso valor foi para 14.575. Então, vou voltar aqui novamente para o valor anterior. E qual a interpretação que nós podemos ter, então, desses valores? Por que existe esse preço, o nome do dual price, que também é chamado de preço sombra? Ele é chamado de preço sombra justamente porque esse daqui é o valor o valor máximo que você pode pagar se você quiser aumentar essa unidade. Por exemplo, se você quiser aumentar em 1 hora a jornada de trabalho dos seus trabalhadores, ou seja, aumentar de 160 para 161 horas, vai valer a pena desde que o custo que você tenha para fazer isso seja menor do que 75 unidades. Por exemplo, se para aumentar em 1 hora você tem um custo de 60 unidades, vai valer a pena. Por quê? Porque você vai ter um custo de 60, mas você vai conseguir aumentar o seu lucro da venda em 75. Logo, 60 menos os 75, você vai ter aí um lucro final de 15. Agora, se para aumentar 1 hora você vai ter um custo de 100 unidades, aí não vale a pena, porque você só ganharia 75. Então, 75 menos os 100, você ficaria no prejuízo em R$25. Assim como o custo reduzido, o preço sombra também tem um intervalo que ele atua. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente, mas para ativar isso, nós temos que vir aqui no Solver, Options, General Solver, e aqui onde tem Dual Computations, a gente tem que marcar Price e Ranges. Então, quando nós marcamos isso, depois que nós selecionamos o modelo, e depois de selecionar o modelo, você pode vir aqui no Solver e clicar em Range. E aí ele te fala qual é o range que aqueles valores tanto do custo reduzido quanto do preço sombra são válidos. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Eu recomendo você deixar por padrão isso desativado, porque ele gasta um tempo computacional a mais para chegar nesses valores. Então, só ative quando você for utilizar.
Bom, então entendemos o que é o dual price e por que ele é chamado de preço sombra. É o valor que a sua função objetivo vai aumentar quando você aumenta em uma unidade o lado direito da sua equação. Aqui nossa função objetivo ele tem um valor justamente de 1, porque quando nós aumentamos em 1, a nossa função objetivo ela aumenta em 1. É meio que óbvio, se a sua função objetivo aumentar uma unidade, sua função objetivo aumenta uma unidade. Então, para cada unidade que você aumenta na sua função objetivo, ela aumentará também uma unidade. Por isso ele tem aqui o valor de 1. E aí, para as outras restrições, você vai ter o valor que o Lingo vai solucionar para você. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!